Então, pessoal, bom dia. Está começando a gravação. Então, deixando claro que a aula de hoje não será cobrada nessa prova de quinta-feira, na segunda prova, mas vai ser cobrado na última prova no final desse semestre. Só um momentinho. Apresentação de slide. Esse slide está particularmente lento porque são equações já feitas há muitos anos com aquele Equation Editor do Office. E algum tempo atrás ele foi descontinuado. Então, enquanto eu não ficar clicando em equação por equação, o software agora identificá-los, não só o arquivo fica grande, como ele fica lento. Então, em alguns momentos pode ser que dê uma travada, mas não tem jeito, vai ter que ser dessa maneira. Então, pessoal, vamos relembrar que na aula passada nós começamos a estudar o modelo do Clark. O modelo do Clark ele é utilizado para se obter vários dados, parâmetros que ajudam a caracterizar estatisticamente os desvanecimentos de pequena escala. Então, o modelo do Clark é um modelo considerado clássico da década de 1960 e ele é utilizado para ambientes tipicamente urbanos. Então, a partir desse momento, nós, seguindo a filosofia do livro-texto, o livro do Rapaport, nós estamos mais interessados em ambientes urbanos, comunicações móveis pessoais nesses tipos de ambiente. Então, o modelo do Clark, ele assume que você tem uma quantidade suficientemente grande de componentes multipercurso, todas chegando de todas as direções, sem nenhuma direção preferencial, ou seja, a distribuição desse ângulo alfa, desse ângulo de chegada, é uniforme, no caso é 1/2π, e esse receptor ele se move, porque se não houver movimento, não haverá as oscilações que a gente observa na amplitude do sinal que chega no ambiente com multipercurso. Se não houver movimento, o multipercurso, as componentes de multipercurso continuam existindo, mas o comportamento percebido no receptor é estacionário. Ou seja, se você calhar, está num lugar onde o nível de sinal é baixo, ele continua baixo. Se você calhar de colocar sua antena numa posição onde o nível é alto, você recebe mais, né? Mais ou menos parecido com o que acontecia antigamente com a TV. Você tentava mexer a antena na esperança de melhorar a recepção do sinal. Então, o que nós estamos falando pressupõe o tempo todo que existe movimento entre o receptor e o transmissor, ou movimento do ambiente, ônibus passando, caminhão passando. E aí o tratamento cada vez mais fica mais complicado. Então, havendo movimento, vai haver o efeito Doppler. Ou seja, você no receptor percebe o sinal, que aqui a gente assume um sinal monocromático sendo transmitido. O receptor, nos terminais dele, vai perceber esse sinal, essa componente multipercurso, com um desvio nessa frequência. Desvio esse que, óbvio, depende não só da velocidade do movimento naquela região, mas também da direção de chegada dessa componente multipercurso. Essas equações a gente viu na aula passada. De acordo com a figura, é V, a velocidade assumida uniforme do receptor, vezes o cosseno alfa, alfa medido em relação à direção da velocidade, dividido pelo comprimento de onda. Aí, no caso, o comprimento de onda é aquele da frequência do tom monocromático. Isso aqui é um valor que varia desde menos V dividido por lambda, quando o cosseno é igual a -1, até mais V dividido por lambda, de maneira que o chamado spread do espectro, né, é de 2 vezes V dividido por lambda. Então, na notação do livro-texto, V dividido por lambda vai ser o ΔF máximo.
E o deslocamento vai ser mais ΔF máximo para um lado, menos ΔF máximo para o outro. O espalhamento espectral total, de acordo com o modelo do Clarke, 2 vezes ΔF máximo. E aí, enfim, utilizando os infinitésimos, nós fomos capazes de chegar numa fórmula para a densidade espectral de potência do sinal recebido nesse ambiente de multipercurso com o efeito Doppler, quando o sinal transmitido é uma portadora com frequência Fc. Então, idealmente, se não houvesse movimento ou se não houvesse multipercurso, essa densidade de potência recebida devia ser um impulso centrado em Fc. Como nós temos não só movimento, mas também várias componentes multipercurso, esse espectro ele é espalhado, ΔF máximo para um lado, ΔF máximo para o outro. E no finalzinho da aula passada a gente mostrou essa curva, ela é graficamente representada dessa maneira. Então aqui é a frequência da portadora, Fc, e a potência do sinal monocromático no receptor, antes da demodulação, é espalhada dessa maneira. ΔF máximo para um lado, ΔF máximo para o outro. O modelo, na verdade, é um modelo bastante simplista, de maneira que ele prevê potência indo para infinito nas extremidades. Outros modelos, depois do Clarke, outros modelos apareceram para evitar esse problema teórico, né? Porque a densidade de potência ela não vai para o infinito. Então, por exemplo, um modelo que surgiu depois do modelo do Clarke foi levar em consideração a possibilidade da direção de chegada do multipercurso também ter um ângulo beta de elevação em relação ao plano horizontal. Então, esses modelos que a gente não vai discutir aqui, né, são essas outras curvas que aparecem nesse gráfico, tirado de um livro, se não me engano, o livro do Parsons. E eu terminei a última aula mostrando resultados obtidos de uma medida que eu acho que foi feita nos Estados Unidos. Alguém colocou um analisador de espectro dentro de um automóvel, saiu andando com esse automóvel num ambiente com multipercurso e, depois de várias medidas, na média foi isso, o obtido por essas medidas. E a curva sólida que aparece, a curva sem oscilação que aparece aqui, é esse modelo clássico do Clarke. Então aqui vocês podem verificar que realmente acontece a dispersão espectral desse sinal. Então, mais uma vez, a dispersão ocorre pela existência de movimento junto com a chegada de diversas componentes multipercurso. Se nós tivéssemos só uma componente chegando no receptor, você ia ter apenas o deslocamento da frequência para um lado ou para o outro, dependendo da direção de chegada dessa componente multipercurso. Se você não tivesse movimento algum, você teria mais fraco ou mais intenso, mais um espectro que seria um impulso centrado em Fc. Esse espalhamento, ele aparece porque há duas coisas acontecendo simultaneamente. O movimento relativo entre receptor e transmissor e diversas componentes, uma quantidade suficientemente grande de componentes multipercurso chegando aqui no receptor. Antes de abrir para perguntas, ficou faltando mostrar um gráfico na aula passada, que é mais um resultado de medida. Não é igualzinho a esse gráfico, mas é um gráfico que tem informação sobre esse espalhamento espectral. Aqui já foi um artigo publicado no I3S em 1971, lá nos Estados Unidos, na faixa de 910 MHz. Foram feitas medidas com um automóvel, um móvel, né? Ele partiu do parado, acelerou de forma constante, até chegar na velocidade de aproximadamente 24 km por hora e prosseguiu
com essa velocidade andando em alguma rua lá em Nova Jersey. E o gráfico que aparece nesse artigo é esse daqui, ó. Esse é um gráfico diferente, ó. O espectro, a frequência em hertz está aqui, ó. Aparece 91 Hz porque isso daqui, o aparelho na época não conseguia medir 910 MHz. Então um circuito teve que ser feito para passar essa frequência, reduzi-la para essa escala aqui, ó. E aqui é o tempo. Na horizontal o tempo decorrido, não está indicado o tempo, mas é o tempo. E aqui a largura espectral do sinal recebido pelo receptor, nos terminais do receptor. E aí, durante esse intervalo de tempo, o automóvel estava parado. Então a gente vê aqui mais ou menos o que a gente esperava, né? Um sinal com uma largura espectral reduzida. Idealmente, deveria ser um impulso. E aí o carro começa a acelerar. Na medida em que ele vai acelerando, repara, a largura espectral do sinal vai aumentando, até que ele chega, segundo o artigo, uma velocidade constante de 24 km por hora. E aí essa largura espectral se mantém, pelo menos durante esse tempo em que a medida foi feita. E se você ler a escala, você vai ver que aquilo ali corresponde a uma largura de aproximadamente 40 Hz. Segundo o modelo do Clarke, essa largura deve ser igual a 2 vezes V dividido por lambda. Então, a frequência foi dada, 910 MHz, a velocidade também foi dada, então você consegue calcular 2V dividido por lambda. E se você fizer as contas, dá em torno de 40,4 Hz. Então, observa que o modelo do Clarke, ele consegue, tanto que ele é conhecido até hoje, porque ele consegue explicar esses fenômenos de espalhamento espectral em ambientes urbanos. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, prosseguindo. Esse modelo do Clarke que a gente apresentou, ele assume que as componentes multipercursos chegam de todas as direções. Então, foi utilizada uma distribuição para os ângulos de chegada uniforme, ou seja, 1 sobre 2π. Pois não? Eu queria fazer uma pergunta. É uma pergunta meio boba, não é matemática, não é só questão de entendimento, assim, que eu me embananei aqui. Uhum. Porque quando há um movimento, faz sentido para mim que vai haver um espalhamento de frequência. Mas por que assim, se ele está sempre acelerando, por que a frequência vai variar, vai espalhar tanto para cima quanto para baixo? Porque, por exemplo, quando você pensa no carro, lá do Fórmula 1, dependendo, ou fica mais agudo ou fica mais grave. Não fica os dois ao mesmo tempo, fica. Vamos lá. No carro de Fórmula 1, o microfone está parado e o som vem de uma fonte. E não tem prédio em volta, não tem obstáculos em volta, o circuito é aberto. Então, o som, né, a frente de onda chega de uma direção. No caso aqui, temos multipercursos, de maneira que essas componentes elas chegam de diversas direções. Então, algumas estão... Aí você leva em consideração, junto com isso, o movimento do automóvel. Aquelas que estão vindo de frente, elas estão se aproximando. Aquelas que estão vindo de trás, o automóvel está se afastando em relação a elas. Então você tem esse espalhamento. Para algumas, o som fica mais grave. Para outras, o som fica mais agudo. Por exemplo, provavelmente, se você tiver dentro... Tem corrida de Fórmula 1 que o carro passa naquele túnel Mônaco. Provavelmente, colocando um microfone no túnel, a coisa fica um pouco diferente, porque você vai ter ecos, aí você tem as componentes Mas aí eu não sei se vai dar certo, porque o comprimento de onda acústico é muito maior, né? Mas, enfim, o espalhamento ocorre para um lado e para o outro,
porque você tem componentes multipercursos chegando de várias direções. Então, em relação a certas componentes, o receptor está se movimentando em direção a elas, enquanto que para as outras ele está se afastando. É por isso que o espalhamento ocorre tanto para frequências maiores como para frequências menores. Isso explicou? Consegui visualizar. Obrigada. Então, a sua pergunta, mais uma vez, reforça o seguinte: o espalhamento ele está associado a duas coisas. Primeiro, movimento. Se não houver movimento, não há deslocamento Doppler. Segundo, o espalhamento vem não só com movimento, mas também pela existência de diversas componentes multipercurso. E neste caso daqui, ó, componentes que vêm de todas as direções em torno do receptor. É óbvio que em certas situações isso não é verdade. Então, por exemplo, nessa figura muito simplesinha, está tentando ilustrar o que aconteceria se você estivesse dentro de um túnel ou numa avenida com visada direta. Então, é óbvio que provavelmente, numa situação como essa, praticamente não chega nenhuma componente vindo aqui de trás, ó. Todas vêm para frente. Consequentemente, isso daqui vai mudar a distribuição de probabilidade do ângulo de chegada. E, consequentemente, muda completamente o comportamento da dispersão espectral. Então, embora a gente não faça nada disso aqui no curso a gente vai sempre assumir o modelo de Clark clássico, onde a distribuição é uniforme. Ou seja, todas as direções de chegada têm a mesma probabilidade em relação ao receptor. Mas um estudo que é importante na caracterização de canais de rádio urbanos é justamente a direção de chegada. Em inglês é o DOA, Direction of Arrival, ou seja, determinar a função P, que representa a probabilidade dessas direções de chegada em relação ao receptor. E essa distribuição vai mudar a característica do espalhamento espectral. Por exemplo, numa situação como essa, ele vai deslocar muito mais para um lado do que para o outro. Isso complementa a sua pergunta, Vivian? Sim, obrigada, professor. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta? Então, essa dispersão espectral, mais uma vez, ressaltando, é causada pela existência de um ambiente com multipercurso e junto com o movimento relativo entre transmissor e receptor. Aqui, para facilitar os modelos, né, vamos sempre assumir que o transmissor está fixo e o receptor é que se movimenta. Então, o efeito Doppler junto com o multipercurso é que causa essa dispersão espectral. Então, um parâmetro que vai ser utilizado, muito importante na caracterização da dispersão espectral, é o que a gente chama de tempo de coerência. Então, o tempo de coerência é o intervalo de tempo, de tal forma que os sinais que chegam dentro desse intervalo de tempo, os sinais que chegam no receptor dentro desse intervalo de tempo, estão altamente correlacionados. Isso significa que dentro deste intervalo de tempo, o canal de rádio é considerado estacionário. Tá? E isso, obviamente, simplifica o tratamento estatístico. Como existe movimento, o tempo de coerência está totalmente associado a uma distância de coerência. Distância de coerência é mais ou menos parecido com o tempo de coerência. É a distância, no final, se você transformar essa distância, né, ao quadrado em área, é a área onde o sinal que chega em qualquer ponto dessa área é altamente correlacionado e pode ser usado para fazer uma média estatística, por exemplo, a média local da potência que chega. Outro exemplo que a gente vai ver mais daqui a pouco, né? Você, muitas vezes, em comunicação pessoal, na rádio base, da estação rádio base, você quer diversidade
de posição, ou seja, pegar duas antenas separadas uma da outra e utilizá-las para receber o sinal, na expectativa de que, se o sinal está chegando ruim, né, mal numa, talvez na outra esteja chegando melhor. Então, essa distância entre as antenas, essa posição relativa entre as antenas tem que ser tal que a posição de uma esteja o mais descorrelacionada possível da outra. Porque se as duas estiverem correlacionadas, se está ruim para uma, provavelmente também vai estar ruim para a outra. Bom, enfim, seja o tempo de coerência ou a distância de coerência relativa a esse tempo de coerência, elas são úteis na caracterização da dispersão espectral. Depois da prova, a partir da semana que vem, a gente vai começar a estudar. A gente vai começar a estudar várias outras coisas e mais adiante vamos começar a estudar a dispersão temporal. Então, a dispersão temporal junto com a dispersão espectral são assuntos para a próxima prova, tá? E aí, com a dispersão temporal também caracterizada, nós vamos ter uma caracterização um pouco mais eficiente desse canal de rádio urbano. Mas, por enquanto, nós vamos ficar só no tempo de coerência. E, mais uma vez, o modelo do Clarke é o ponto de partida para obter fórmulas para a estimativa desse tempo de coerência e, consequentemente, da distância de coerência. Então, mais uma vez, está aqui o modelo do Clarke, é o sinal que chega no receptor, um somatório de componentes multipercurso, cada uma vindo de uma direção, a direção diferente está aqui, implícita dentro do desvio de frequência associado ao efeito Doppler. Então, cada uma tem o seu desvio de frequência. É como a Vivian perguntou, uns vão ser com ΔF negativo, outros vão ter ΔF positivo, dependendo desse ângulo alfa, que a gente, mais uma vez, vai assumir uniformemente distribuído de 0 até 2π. E esse é o sinal que chega antes da demodulação, ou seja, nos terminais do receptor. É isso que a gente está modelando nessa situação. Por motivos que vão ficar mais claros na próxima transparência, eu não quero escrever o sinal desta maneira agora. Então, repara, 2π vezes f, eu voltei a chamar de ômega. No caso, ômega c, a frequência da portadora sem modulação que está sendo transmitida. No lugar do ΔF, eu coloquei aquela fórmula V cosseno alfa dividido por lambda. V cosseno alfa dividido por lambda. Só que, multiplicado por 2π, 2π dividido por lambda, eu transformei novamente no K. E a velocidade que aparece aqui, aparece multiplicada por T. V vezes T. Então, eu preferi, ao invés de chamar de V vezes T, de chamar de X, a posição para aquele instante de tempo que o receptor ocupa, no caso aqui, sobre o eixo X. Então, X é a posição do receptor. É uma outra maneira de reescrever essa equação aqui de cima. Se não me engano, inclusive, nós deduzimos dessa maneira e depois reescrevemos desta. Agora ele está fazendo o contrário, ele está voltando a reescrever, a escrever desta forma. Em relação a esse somatório, alguma pergunta? E aí, ao invés de deduzirmos diretamente o tempo de coerência, como existe movimento, o tempo de coerência vai estar associado a uma distância de coerência. E aqui vai ser mais fácil visualizar a definição dessa distância de coerência. Tá? Vai ser baseado na autocorrelação entre um sinal observado na posição x igual a 0 e o sinal observado no mesmo instante de tempo em outra posição x igual a menos ou mais s. Tá? E aí a gente tira a autocorrelação entre esses dois sinais. E aí a gente pede que essa autocorrelação não seja menor do que tantos por cento.
a distância S que fizer com que essa autocorrelação não seja menor do que tantos por cento vai ser definida aqui como a distância de coerência desse modelo de Clark. E, associada à velocidade, isso vai definir o tempo de coerência. Então, é essa equação que segue aqui. Ó. A gente vai espacialmente tirar a autocorrelação entre o sinal que chega na posição X, num certo instante de tempo, arbitrariamente foi colocado t igual a zero, só para diminuir os termos dos cossenos que aparecem nos somatórios, tá? E no mesmo instante de tempo, t igual a zero, o sinal numa posição x menos s. E eu vou integrar isso, idealmente deveria ser de menos infinito a mais infinito. Não faz diferença nenhuma. Aqui é de menos w até w, onde w é uma distância, a maior distância, onde o campo é conhecido. É uma definição teórica. O que importa é que w é muito, muito maior que s. Idealmente deveria ser de menos infinito a mais infinito. O importante é que w é suficientemente grande a tal ponto dele ser muito maior do que a distância de coerência desse canal de rádio. E no lugar desses sinais, eu ponho aquele somatório que eu mostrei antes. Está lá o somatório. Como são dois somatórios, um vezes o outro, eu acabo com esse somatório duplo. Então, tudo que eu fiz aqui foi substituir as expressões anteriores, fazendo t igual a zero. Num somatório eu deixei o x, no outro eu troquei o x por x menos s. Aqui. E para não confundir o que é de um e o que é do outro, num somatório, eu estou usando o índice m para representar os seus termos, enquanto que no outro somatório eu estou usando o índice n. E aí, não sei se vocês sabem, um somatório vezes outro somatório pode ser reescrito como um somatório duplo, do jeito que está aqui. E como a integral é uma operação linear, eu passei o somatório para dentro. Perdão, desculpa, para fora. Ou seja, ou eu somo tudo e integro uma vez só no final, ou eu integro termo a termo e vou somando os resultados. Então, no final, fazendo essa substituição, eu tenho essa expressão aqui. Ó. Em relação a essa última equação, alguma pergunta? Beleza? Bom, essa integral é chata, mas não é difícil de ser avaliada, porque é uma integral envolvendo cossenos. Tá? Então, com muita paciência, você pode mostrar, sem maiores dificuldades, a não ser algumas páginas de contas, que essa integral dá este resultado, sem aproximação nenhuma. Tá? Essa integral aqui, de menos w até w, vai dar este resultado. Onde os termos mais importantes são esses aqui. Ó. Repara que são duas sincs, ou seja, seno do argumento dividido pelo argumento. Sendo que numa tem a diferença entre o cosseno de alfa para o somatório com o índice m e aquele do índice n, enquanto que no outro é a soma, ao invés de ser a diferença. Então, assumindo que este resultado está correto e conhecendo o comportamento de uma sinc, aonde que uma função sinc, em que situação a função sinc é mais intensa? Quando o argumento é zero. Quando o argumento é zero, exatamente. Então, repara, aqui, ó, esse argumento vai ser zero só naquelas situações onde o cosseno de um é igual a menos o cosseno do outro. Então, dificilmente você vai ter nulos aparecendo
neste termo daqui. Muito pelo contrário, pelo fato do W ser muito grande, qualquer variaçãozinha nesse somatório de cossenos vai dar um argumento muito grande. E quando o argumento de uma sinc é muito grande, o que acontece com o módulo, o valor do módulo dessa sinc? Vai para zero. Diminui, vai diminuindo. Positivo, negativo, vai para zero. Então, repara, você está somando aqui, ó, valores ora positivos, ora negativos, tendendo a serem valores pequenos. E em cima, o raciocínio é rigorosamente o mesmo. Não é porque aqui é mais e aqui é menos que o raciocínio é diferente. É o mesmo raciocínio. Porém, quando o M e o N forem iguais, isso daqui vai dar exatamente igual a zero. Então, o raciocínio aqui para cima é igualzinho de baixo. Porém, nos casos particulares, onde o M e o N forem iguais um ao outro, isso daqui vai dar exatamente zero, e essa sinc vai dar exatamente 1. E esta fase vai cancelar exatamente com essa, e aí vai ficar só cosseno desta coisa aqui. Todos os demais termos são menores em intensidade, e uns com sinal positivo, outros com sinal negativo. Se o número de componentes multipercurso for suficientemente grande, esses termos acabam, quando um soma com o outro, eles acabam desaparecendo, serem desprezíveis comparados com estes, onde o M é igual a N. Então, ignorando todos os demais termos desse somatório duplo, se o número de componentes multipercurso for suficientemente grande e se W for suficientemente grande, este resultado é basicamente igual ao do somatório que aparece aqui embaixo. Ou seja, só ficaram os termos onde o M é igual ao N. Eu troquei de novo o índice, agora chamei de I. Repara, quando M é igual a N, isso aqui vai dar CI ao quadrado. Nesses termos, essa sinc é unitária, porque o argumento é nulo. E ficou só cosseno deste termo aqui, ó. Alguma pergunta? Bom, prosseguindo. Se essa quantidade de componentes multipercurso realmente for muito alta, a gente pode forçar a barra e dizer que esse somatório, é lógico que a gente está forçando a barra, tá, pessoal? Que esse somatório tende para uma integral sobre todos os ângulos alfa, de 0 a 2π. E aí, esta integral, se vocês olharem nas propriedades das funções de Bessel, esta integral é igual à função de Bessel de ordem zero. E argumento Kc, lembrando que o K é 2π sobre lambda. O C é só para forçar que a frequência é aquela frequência da portadora que está sendo transmitida sem modulação. E S é a distância, onde as duas amostras foram tomadas. Uma numa distância S em relação à outra. E aí eu fui num livro, peguei aqui ó, algumas funções de Bessel, essa em vermelho é a função de Bessel de ordem zero. Repara que ela tem nulos. Na verdade, ela tem infinitos nulos. A figura parou aqui, mas ela tem infinitos nulos. Ela não é uma sinc. Ela não é uma sinc, mas tem um comportamento análogo. Ela oscila, ela tem um valor máximo. Exatamente quando o argumento é zero. Por acaso, vale 1 também. E ela oscila, e na medida em que ela oscila, a amplitude vai diminuindo. Ela não é uma sinc, mas ela tem um comportamento parecido com o de uma sinc. E aí o que alguns autores fazem é o seguinte, ó, essa distância de coerência é aquela distância a partir da qual a autocorrelação diminui abaixo de 0,7. Ou seja, a distância de coerência é aquela que faz a autocorrelação entre as duas amostras ter
autocorrelação igual ou superior a 70%. Aí, logicamente que a gente não conhece de cabeça funções de Bessel, mas se você for lá nos livros que te dão as propriedades da função de Bessel, o argumento que faz com que essa função de Bessel seja maior do que 0,7 é 1,15. E 1,15, alguns autores aproximam por 9/8. Então, 9/8 é aproximadamente 1,15. Então, esta fórmula te dá a distância de coerência segundo o modelo do Clarke. Como existe movimento, você tem associado a uma distância o tempo que leva para o móvel, para o receptor, percorrer essa distância. Tem a ver com a velocidade dele. Então, o tempo de coerência, ele segue a partir da definição da distância de coerência. É só pegar a distância e dividir pela velocidade. Lembrando que V dividido por lambda é o desvio máximo de efeito Doppler, esse tempo de coerência pode ser reescrito dessa maneira. Então, essencialmente, o que acontece? Segundo o modelo do Clarke, enquanto o seu bit for transmitido durante o tempo de coerência do canal, provavelmente ele vai ser recebido sem grandes distorções. Ou seja, o tempo de duração, em sinais digitais, o tempo de duração do símbolo tem que ser menor do que o tempo de coerência do canal. Ou seja, a taxa de transmissão tem que ser alta para o tempo de duração do símbolo ou do bit ser pequena, suficiente para ser menor do que o tempo de coerência. Você transmite um símbolo muito longo. O desvanecimento vai fazer com que os níveis de potência, ora estejam muito abaixo de um limiar, ora estejam muito acima. Provavelmente esse símbolo vai ser recebido com erro do outro lado. Mas se o tempo de duração desse símbolo for rápido, for curto, menor do que o tempo de coerência do canal, então provavelmente essas componentes multipercurso, elas vão fazer com que a intensidade do sinal, ora seja alta, ora seja baixa, mas a dispersão espectral não é suficiente para fazer com que esse símbolo, essa informação, chegue distorcida até os terminais do receptor. Essa é a ideia. Então, para vencer isso, você tem que aumentar a taxa de transmissão. Não fique contente, porque mais adiante, daqui a alguns dias, a gente vai aprender, vai estudar a dispersão temporal. E a dispersão temporal vai fazer o contrário, ela vai impor um limite superior para a taxa de transmissão. Então, a taxa de transmissão não pode ser nem muito alta, nem muito baixa, seja por causa da dispersão espectral, que a gente está estudando agora e vai concluir depois da prova, seja pela dispersão temporal, que a gente ainda não estudou, a gente vai estudar mais adiante. Alguma pergunta? Então, não tendo pergunta, está aqui a fórmula anterior, repetida. Esse é o tempo de coerência, segundo o modelo do Clarke. É a fórmula que aparece no Rapaport, sem dedução, né? O Rapaport ele gosta de pôr as fórmulas, mas não deduz de onde elas vêm. Então, o tempo de coerência do canal de rádio, segundo o modelo do Clarke, define um intervalo de tempo no qual o canal de rádio pode ser considerado estacionário. E, consequentemente, o tratamento estatístico é muito mais simples do que caso contrário. Então, durante este intervalo, as componentes de multipercurso que chegam no receptor estão fortemente correlacionadas. Ou seja, todas elas podem ser usadas para receber a informação. O problema é que, ora, elas vão somar construtivamente, ora, elas vão somar destrutivamente. Então, o nível da amplitude do sinal varia. Isso daqui a pouco, depois da prova, vai ser tratado como uma variável aleatória.
A prática demonstra que, para sinais analógicos, essa definição é razoável. Lembra que o modelo do Clarke é baseado numa portadora senoidal sem modulação sendo transmitido. Para sinais digitais, a prática indica que essa fórmula é muito restritiva. Então, o pessoal faz uma espécie de média geométrica e aí tira a raiz quadrada dessa razão 9 dividido por 16π. Então, isso aqui é uma definição menos restritiva, ou seja, mais favorável para o canal de rádio, adotada por alguns autores para definir o tempo de coerência. Então, se o sinal for digital, você vai usar essa equação. Se você quiser dar uma margem de segurança, ser mais restritivo, você usa esta equação daqui. Em sistemas digitais, o efeito Doppler com multipercurso não causará problemas significativos, desde que a taxa de transmissão do sinal não seja inferior a 1 sobre o tempo de coerência desse canal. Então, vou mostrar aqui 2 exemplos bem simplesinhos para tentar ilustrar a utilização tanto do tempo de coerência como da distância de coerência. No livro do Rapaport, vocês vão encontrar vários outros exercícios. Então, não se esqueçam, vocês no Moodle tem lá não só o livro-texto, como também as soluções dos exercícios desse livro-texto. Então, aqui eu só vou passar 2 exercícios, 2 exemplos. Vários outros estão no livro-texto. Então, tem um exemplo aqui mais simplesinho. Vamos imaginar aqui uma frequência de 1,9 MHz. Exagerando, né? O carro está andando a 180 km por hora. Para não errarmos as unidades, cuidado para não errar a unidade. Geralmente as contas a gente vai fazer as contas em metros por segundo. Então a primeira coisa que a gente faz aqui, ó, passar de quilômetro por hora para metro por segundo, dá 50 metros por segundo. Então determine o tempo de coerência nessa situação. A fórmula. Antes a gente precisa do ΔF máximo. Então para 1900 MHz e assumindo a velocidade da luz 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, esse é o comprimento de onda, em metros. A velocidade em metros por segundo. E, finalmente, deu 317 Hz. Esse é o ΔF máximo. Ou seja, o sinal, se o modelo do Clarke for adequado, o espectro do sinal nos terminais do receptor vai espalhar 317 Hz para um lado e 317 Hz para o outro. Lembra que é 2 vezes esse deslocamento. Mais para um lado, menos para o outro. E aí o tempo de coerência, se você usar a fórmula clássica, assumindo um sinal analógico, a conta é tranquila, 0,57 microsegundos. Se você inverter, 1,8 kHz. Ou seja, a taxa de transmissão de bits tem que ser superior a 1,8, mais ou menos, né? 2 kilobits por segundo. Mas, segundo alguns autores, isso é muito restritivo. Para sinais digitais, você pode ser um pouco menos restritivo. Se for o caso, então você usa esta outra fórmula aqui, ó, que te diz, ó, não, realmente basta que seja superior a 750 Hz. Logo, a taxa de transmissão de um sinal digital terá que ser maior do que 750 bits por segundo para que o efeito Doppler não seja problemático. E aí passa a falsa impressão de que, puxa vida, então quanto maior for a taxa de transmissão, melhor. Pô, que beleza, é isso que a gente quer. Mas, infelizmente, mais tarde, no próximo conjunto de transparências, vamos estudar a dispersão temporal. Aí a gente vai ver que a dispersão temporal trabalha no sentido oposto. Ela limita a taxa de transmissão. Uma vai impor um limite inferior, a outra vai impor um limite superior.
para essa taxa de transmissão. Alguma pergunta? Mais um exemplozinho, esse é mais prático. Então, é aquilo que eu estava falando no início da aula de hoje. Em muitas estações rádio base, rádio móvel, enfim, você tem a diversidade espacial sendo utilizada. Essa configuração triangular, ela é muito comum em rádio base. Vocês já devem ter visto isso espalhado aí pela cidade, tá? Geralmente, esta antena aqui no meio é a antena que transmite, ou seja, é o link da rádio base para o usuário móvel, né? Enquanto que essas duas no extremo, elas são usadas para recepção. E, geralmente, na recepção é utilizado o que a gente chama de diversidade espacial. Ou seja, se a operadora usar só uma antena para receber, a chance de que o usuário está numa posição muito ruim, né, e de tal maneira que os multipercursos fazem com que o sinal chegue fraquinho aqui, essa probabilidade aumenta. Então, ao invés de uma antena, eles usam duas ou mais antenas para fazer a recepção. E aí a ideia é o seguinte, a ideia é que se estiver ruim numa posição, talvez na outra esteja melhor. Agora, para isso, essa distância é essa daqui, tem que ser uma distância onde a autocorrelação que a gente estudou nas transparências anteriores seja ou nula ou muito baixa. Porque se a autocorrelação for muito alta, significa, ó, se está ruim para essa, provavelmente também está ruim aqui. Ó. A distância não foi suficiente para fazer com que as amostras que cheguem aqui estejam descorrelacionadas, altamente descorrelacionadas em relação a essa daqui. Então, uma maneira de resolver esse problema é, se o modelo do Clark for adequado para aquele ambiente, que a gente não sabe que ambiente é esse, só está dando para ver a figura da antena, é utilizar aquela função autocorrelação para achar nulos dessa função autocorrelação, ou então uma distância a partir da qual a função de Bess é tão pequena que a autocorrelação é desprezível. Então, as antenas devem estar espaçadas de forma que a correlação entre os sinais recebidos nas duas posições seja nula, idealmente, né? Ou na prática muito baixa. Se por acaso o modelo do Clark clássico, com a distribuição do ângulo de chegada uniforme, for a utilizada, então essa função de Bessel vai dar a resposta. Então o que eu fiz aqui foi colocar os primeiros zeros dessa função de Bessel de ordem zero, que eu peguei em algum livro, tá? Então, em princípio, ó, lembrando que o argumento é K vezes S, e K é 2π sobre lambda, isso vai te dar distâncias relativas ao comprimento de onda, onde, segundo o modelo do Clark, a correlação, a autocorrelação entre essas antenas é baixa. E vocês estão vendo que quanto maior for a distância, menos correlacionadas estarão essas antenas, os sinais recebidos pelas duas antenas. Em relação a esses exercícios, alguma pergunta? Não? Então, vamos prosseguir. Se esse canal for dito estacionário, então significa que o espectro do sinal recebido ele não vai ser muito diferente, não vai estar muito distorcido em relação àquele que foi transmitido. Tá? O que vai realmente ser problemático é a oscilação do nível de sinal. Então, deixa eu mostrar aqui a próxima figura, que representa um zoom mostrando os desvanecimentos de pequena escala. Os desvanecimentos de pequena escala, eles são causados
pela interferência, ora construtiva, ora destrutiva, entre as componentes multipercurso. Então, a gente deu um zoom, de tal maneira que isso daqui é em função do tempo, porque tem movimento, podia ser em função da distância. É em função do tempo, porque tem movimento. Então, você, com o seu receptor, você está se movimentando, ora você passa numa região onde o nível de sinal é mais elevado, ora você passa numa região que os multipercursos interferentes vão te dar um sinal menor, reduzido. E essa distância entre multipercursos é da ordem de meio comprimento de onda, mais ou menos, tá? Então, se o sinal é estacionário, basicamente o problema vai estar no nível da amplitude do sinal que chega no receptor. Se o seu receptor, para demodular apropriadamente um certo sinal, tem que chegar nele uma potência acima de um limiar, segundo o fabricante, significa que toda vez que houver um desvanecimento, o sinal não é propriamente demodulado. E para piorar esses desvanecimentos, quanto mais pronunciado, quanto mais profundo for o desvanecimento, significa que o tempo de duração médio desse desvanecimento aumenta. Ó. Por exemplo, esse desvanecimento aqui não foi muito pronunciado, ele durou menos. Provavelmente vai afetar menos bits. Esse mais profundo, ó, ele durou mais tempo. Provavelmente vai impedir o recebimento de certa quantidade de informação. Então, repara que essa dispersão temporal, que a gente vai estudar mais adiante, vai acabar impondo esse limite superior na taxa de transmissão. Então, o modelo do Clarke, ele pode ser utilizado na obtenção de outras estatísticas. E o próximo estudo que vamos fazer, depois da prova, é justamente tratar estatisticamente o nível da amplitude do sinal e responder perguntas do tipo: qual a probabilidade da amplitude e, consequentemente, da potência do sinal está acima de um certo limiar, de tal forma que, respeitando esse limiar, o sinal é recebido sem nenhum problema. Consequentemente, também vamos poder responder qual o tempo de duração em média de cada desvanecimento. Quanto dura, em média, cada desvanecimento? Então, isso vai ser respondido tratando estatisticamente esta variação. E a gente vai provar na próxima aula que esta amplitude do sinal, ela oscila, ela varia como uma distribuição Rayleigh. Por isso que o canal uniforme também é chamado de canal Rayleigh. E a gente vai, depois da prova, não vou continuar, porque a gente vai ter que voltar nisso daqui, a gente vai continuar, mais uma vez usando o modelo do Clarke, e provar que a amplitude do sinal que chega, devido às diversas componentes multipercurso, com a existência de movimento, faz com que a amplitude desse sinal seja modelada como uma variável aleatória Rayleigh. E aí a gente vai poder fazer as contas de probabilidade, como a gente já fez antes, usando o sombreamento log normal e a percentagem de área coberta. Agora, lá foi para tratar o sombreamento. Aqui vai ser para tratar a variação, os desvanecimentos de pequena escala. Isso é assunto para terceira prova. Então, com isso, eu vou interromper a aula de hoje, vou parar a gravação e vou abrir para vocês, caso alguém tenha alguma pergunta para fazer em relação à disciplina, em relação à prova da próxima quinta-feira. Antes